Terceira característica do anticristo: substituição da verdadeira religião. Em Daniel capítulo 8, nós vemos que Antíoco Epifânio, um tipo de anticristo, ele cessou, ele proibiu que o sacrifício fosse feito no templo. E em 2 Tessalonicenses 2,4, Paulo diz que o anticristo será assim, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. O César ele perseguiu, o Império Romano perseguiu o povo de Deus justamente assim, justamente por conta disso. Porque ele dizia que ele era uma espécie de Deus. Havia o culto ao imperador e o povo de Deus se recusava a fazer isso. Então, ele concorria com o culto que o povo de Deus prestava. Veja um movimento hoje que carrega um DNA de anticristo, que é o desigrejado. O desigrejado, ele se revolta contra o culto. Ele diz que não precisa cultuar. Ele diz que ele pode ficar na casa dele. E essas pessoas são enviadas do diabo para sistematicamente combater o povo de Deus. Ah, mas muitos deles encontraram falsas igrejas. É verdade, mas aqui na nossa igreja, quantas pessoas não saíram de falsas igrejas? Quantos de vocês que estão me ouvindo não foram enganados em outras igrejas? E como que nós respondemos a isso? Como que vocês responderam a isso? Vocês abandonaram o culto. Vocês rejeitaram o falso culto. Mas vocês procuraram um culto verdadeiro. Mas o desigrejado não. O desigrejado, ele diz, não queremos mais saber de culto. Ao longo da história da igreja, sempre surgiram movimentos que faziam críticas à igreja. E muitas vezes as críticas eram acertadas. Entretanto, muitas vezes esses movimentos criticavam a igreja, criticavam os erros da igreja e colocavam outros erros no lugar. Outros erros. Consertavam uma heresia com outra heresia. O movimento desigrejado é isso. É aqueles que criticam os falsos cultos e consertam os falsos cultos com um erro ainda pior. Culto nenhum. Culto nenhum. Eu até entendo, sabe, tem pessoas que me seguem, que moram em outros países, que realmente não há igrejas mesmo, na cidadezinha, e não tem uma igreja. Uma igreja. Mas não é o caso da maioria das pessoas, principalmente no Brasil, que existem sim igrejas, mas eles foram em 2, 3 e pronto, já desistiram. O movimento desigrejado tem tudo a ver com o espírito do anticristo. Não é necessariamente a encarnação perfeita, mas tem um quê de anticristo. O anticristo se levanta contra tudo que chama Deus e é objeto de culto.